Aqui a gente não pode aproveitar que já abriu pra dar aquela curiada. Eu comecei a fornecer mais um pouquinho de alimento domingo. Sirena tá ficando cacete. Vocês conseguem ter essa distinção clara quando no processo do manejo, por algum motivo eu distraí a posição do quadro, quando eu vou devolver, eu fico na dúvida, ele era assim ou assim? Você sabe que essa área de recuo é sempre pro alvado? Alguns faz isso. Hã? Alguns faz isso, outros faz completo. É, mas aí depende muito da correlação do ambiente, de conforto térmico e de pressão de vento. Mas normalmente a área de recuo ela pode ser menor, mas em relação ao fundo, o fundo é mais completo do que na frente. Tem mais aquecimento ali. É, então as abelhas costumam recuar. Por quê? Aqui? Não. Essa O que vem aí? por causa das fotos, essa aí. O que vocês estão vendo aí? Alimento também. Como? Alimento também, né? Cria do dia. É isso, aqui é estágio 1, gente, vamos ver de pé. Ah, tem cria também. Tem a metade de Esse é o alimento. quadro de ovo do dia, como a gente viu lá no ciclo de evolução das crias. É, mas Fa- a gente viu a rainha do céu. Foi. Aqui não é descarada daquele jeito, não. Fase 1, né? Toda, Aqui é mais séria, né? não é toda rainha que dá aquela Não sei onde ela vai. Cadê a oportunidade. Bia? Então, ó, Você ficou sabendo dessa? Foi combinado. quadro com Combinado. ovo. Muito bem. E esses quatro são de onde? De Jequitibá ou é de Peritiba? E aquele enxame, Essa ó. fabricação foi Aqui de... foi naquele Combinado também, da já panorama. A Bia calculou tudo. A Bia calculou tudo. É, aqui eu conheço o fabricante aqui, ele parou de fabricar, mas Ele vem direto. aqui era criterioso. Pessoal, primeiro quadro, ovo do dia. Segundo quadro, Cria de duas partes. já tem duas fases aqui. Para ser mais preciso, tem 3. Tem novos dia também já? Tem ovo do dia em alguns pontos específicos. Ó, aqui nos extremos. E vai ter larvas. De 3 dias para frente, a fase final larval evoluindo para pré-pupa e pupa, que é lacrada. Qual é a leitura que eu tiro disso? Isso ocorre muito em período de entre-safra. Na normalidade de safra, isso não ocorre no mesmo lado do quadro. Tá? Mas aqui é resposta mínima ao trato. Vocês estão alimentando esse enxame, não tá? Comecei a alimentar há pouco dia. Há poucos dias. Então, ainda tem reflexo de um processo de retomada da postura, como não tem as condições ideais, a rainha está se comportando assim. Bom, eu vou me concentrar aqui no auge de 3.000 ovos dia. Uma face de quadro é a conta do dia. Não tem como botar crias no auge de 3.000 ovos dia, porque não tem condições de entrada de proteína, não está entrando néctar à altura. A rainha vai desacelerando. Mas ela se animou em ter retomada, por isso que tem as 3 fases sequenciadas. Em apenas 2 quadros a gente conseguiu ver as 3 fases: inicial, intermediária e final. Ovo do dia, a fase de larvas e pupa, que é crioperculada. Vai ser quase Ó, 8 dias nascendo. nós encontramos um cenário dentro de uma normalidade. Tá? Crias operculadas. Aqui, Essas que já tá com esse sinalzinho aqui, que já tá na hora de nascer, né? Aqui, mais de 2 centímetros, que ela vai ruindo por dentro. mas assim, olhando rapidamente, ainda não está na semana, nos dias de nascimento. Quando a gente pega um quadro, por que não está? Porque a maioria, aqui ó, operculando, tá vendo? Operculando, tá pupa, inseto formado. Mas a gente pegou, as abelhas engenheiras estavam trabalhando aqui em cima disso, ó.
A proprietária maior tá marcada aí, tá? Certamente. Tô vendo um movimento ali. Estão vendo a sequência? Uhum. A rainha não faz agora esse quadro, vai lá para diante outra fase. Não, ela não Aí faz voltar, não. Ela esse vai movimento no processo. aleatório. Ela tem uma sequência normal. A rainha saiu novada aí, ó. Oi? A rainha saiu novada. Tá saindo? Saiu e voltou. Isso mesmo, ó. Tá marcada? Tá. Aí, ó. Ganhei. Parece que é tudo combinado com ele já. Não, mas ele tem mágica pra achar a rainha. Sacode dentro para não cair no chão. Sacode aqui. Ô, Alex, Oi. vendo esse quadro anterior que você tirou, aquela normalidade de cá, ela tem umas falhas. Pode ser a mesma coisa da situação da minha lá, daquela situação Repete arrastada essa no vassoura de peso, novo ou aí. a falha da rainha. Higiênico, Higiênico. abelhas que por comportamento, por composição genética, tem uma... E aí a gente, só laboratório para dizer. Pode dizer. A causa é essa. Pode ser consanguinidade, o processo de cruzamento da princesa com os zangões, o grau de parentesco foi intenso. A por idade. Isso, a idade. Normalmente é nessa linha. No entanto, abelhas que têm, rainhas que têm postura mais compacta e levemente presenças de espaços num quadro de cria operculado com falhas, aponta para também um bom comportamento higiênico. Larvas Defeituoso. adoeceram ou por processos de má formação, as abelhas conseguem identificar, retirar Deixa ali. e livrar o problema. Certo. Esse aqui já tiramos. Isso aí agora. Penúltimo. Veja como ela... Aqui, ó. Esse é o quadro de cria nascente, ó. Começando a nascer, ó. É. Então, se você olhar, do marrom escuro da operculação recente ao clareamento aponta que esse é um quadro que está por... A comprovação daqui, essa parte da frente lá, né? Isso. Aí, ó. Veja que o recuo... Há um recuo. Em relação ao... Você tem que comparar os dois extremos. Se eu virasse esse quadro aqui e ficasse na dúvida... Ih, rapaz, é pra cá ou pra lá. Quando eu analisar, eu vou ver, bom, essa área aqui é a área que está mais ruída. Logo, Sempre pra frente. ele é pra cá. Mas se colocar o inverso, a abelha vai abandonar ele? Não vai abandonar, mas aí ela vai roer o outro lado. Então a questão é perda de área útil. Então a placa seroviolada que é para ser aproveitada no sua totalidade para crias, eu começo a criar problemas de recuo. Existem alguns trabalhos científicos que conseguem mapear, inclusive esse quase 2 centímetros aqui, ó, de recuo, mais esse e esse, chegar a uma conclusão de quanto de área perdida por quadro. Quem desenvolveu a colmeia desenvolveu para ter postura nos 10 quadros. A gente, por, 100% do quadro. entendeu? Aproveitar ao máximo. Qual a questão dela fazer essa deficiência nessa cera aí? Aqui é questão de localização do apiário, posição do alvar, você tem que analisar a pressão de vento, você tem que analisar a questão do conforto térmico, do sombreamento. Então se a abelha está sobre sol, ela precisa criar mais área para a circulação do ar quente. Somando os 10 quadros com essa pequena, os quadros com essas pequenas falhas, é um quadro perdido. No final, é exatamente, a matemática é essa. Então, ou você tem um cuidado mais elevado, ó, recém-nascido, ó, É alta a área de perca aí. Alta, muito alto. É de 23 para cima. E quando a gente, ainda, além disso, ainda é negligente no sentido de não fazer manejo dos excessos de mel, ocupando espaço útil de postura, mais problema você vai ter com rainha migrando para milgueira. E aí muita gente fala, eu não sou contra a tela excluidora, eu sou contra o comodismo que aquele produtor que acha que botar a tela excluidora resolve todos os problemas. Vai resolver postura de rainha na milgueira. No entanto, se ele não seguir um cronograma de abertura de espaço no ninho, abrir espaço tirando excesso de alimento para colocar a cera alveolada, ele não vai conseguir segurar a onda da enxameação, que para mim é o maior problema da nossa apicultura. Deixar os enxames ter um comportamento natural de sufoco do espaço interno, com excesso de alimento. No melhor do momento,
do desenvolvimento do enxame, a rainha chega a um auge de 3.000 ovos dia. O ninho não comporta, dentro da normalidade dos 6 quadros que fica de área central de postura, não comporta, porque é uma face por dia. 6 quadros, 12 dias de postura. A operária nasce com 21. O que é que a rainha vai fazer de 12, do 12º dia até o 21º? dias aí, Ela vai ficar parada? Se ficar parada por bloqueio da tela excluidora dos que usam, as operárias vão entender que o espaço interno entrou em colapso com o mando de enxameação. E aí o bicho pega. É nadar em alto mar e morrer na areia da praia no seco. Você lutar um ano todo cuidando dos enxames, quando chegar no período de você ter uma grande produção, o enxame se dividir por processo enxameatório. E que, mas é bom que renova a rainha natural. E o tempo que você vai levar aí de pelo menos 40, 45 dias para o enxame voltar à sua normalidade, de ter população de campeira de novo, em volume satisfatório para voltar a encher melgueiras. Essa reflexão tem que fazer. Outra coisa, nessa pequena perca de qualidade de esquadro, nesses espaços, um quadro a menos, naquela que você achou normal, lá que você disse que é muito raro de se ver, de todos os quadros tem uma tira de mel em cima e as crias embaixo. Também, ali é perca também de espaço. Ela armazena alimento e para a cria tem pouco espaço. Mas ela distribui em pequenas faixas de alimento e postura em 10 quadros. 10 quadros. Essa é a normalidade de quem conseguiu desenvolver o modelo Langstroth. E só ocorre em localizações de apiário de condição de conforto térmico ótimo. Mas é muito, não é comum. É muito raro. Muito raro. Mas olha, esse aí é o ótimo, né? É, exatamente. Vejam só. Aqui tem uma estrutura, digamos, 40%, 50% da normalidade de uma linha de postura. Esse enxame, esse quadro, ele está em fase de amadurecimento. Então ela deve estar aí na faixa de quantos dias de idade aqui? 18, por aí. De 15 a 18? Eu acho que vai estar nessa faixa. Então você analisa que Linobaldo e Moisés esteve com uma quinzena para trás em uma condição que favoreceu, se foi de alimentação ou de oferta de natureza, repercutiu em entrada de material que a rainha, nessa uma quinzena para trás, intensificou a postura em um grau de concentração bem significativo, mesmo não estando no seu melhor momento de oferta de alimento. É entre a safra, agosto, chega a ser, a gente sinaliza como o pico da entre-safra, e ela se comportou desse jeito. Agora tem uma coisa aqui, vocês participaram do seminário da ADAB, não participou? De sanidade. Aqui tem uma coisinha para se ver, ó. Olha aqui se tem alguma anormalidade. Você já morta lá dentro? Sim. Já. Vocês identificam isso com frequência? Já identifiquei isso aí. Ó, já sabem o que? Arame. Tudo linha reta aqui, ó, já bateu no arame. Isso, nessa linha é arame, mas se você analisar aqui, ó, cria morta, seca. Seca. A higienização da... morta, desoperculada. Hã?